Neste treinamento, vamos abordar as funcionalidades do financeiro. Então, vamos aqui no financeiro, contas a pagar. Então, lembrando que já foi dito na seção de transações, no treinamento, não há como gerar uma conta a pagar ou uma conta a receber diretamente por esses dois formulários aqui. O conta a pagar e o conta a receber são reflexo das transações que foram registradas no sistema. Então, sempre que você for querer registrar uma conta a pagar, uma conta a receber, você vai primeiro no transações, escolhe qual que é a opção, uma compra, uma venda, despesa, receita. E aí dentro dele você vai ter lá o gerador de parcelas, que você vai clicar no gerar financeiro e aí você vai conseguir enxergar os lançamentos aqui. Então observe que não tem o adicionar novo aqui. Não tem mesmo. Não é por aqui que você adiciona. Aqui você vai poder controlar os lançamentos. Então, antes de entrar nessa tela aqui do contas a pagar, eu vou mostrar uma maneira que você tem de controlar sem ter que entrar no financeiro. Você pode entrar aqui numa despesa e vai observar que tem essa seção das parcelas. Nessa seção das parcelas você vai ter a data de vencimento, valor, forma de pagamento, esses outros campos aqui, data de emissão, que o campo de data de emissão foi criado para uma situação, por exemplo, do cheque. Você emitiu o cheque e o cheque ele foi emitido em determinada data, que não necessariamente é a data de liquidação do cheque. Eu entreguei o cheque hoje, mas ele vai cair na conta daqui a 3 dias. Então eu posso registrar a data de emissão, que foi quando o cheque foi entregue, pré-datado, por exemplo. E aí eu posso colocar o número do cheque aqui, no número do título, e acompanhar o depósito daquilo pela data de vencimento. Então, observe que são duas datas diferentes. Uma data de emissão é a data que o título foi gerado e que foi expedido. Então, o cheque foi assinado, entregue no dia tal. O boleto foi entregue, enfim. O data de emissão ele é para diferenciar esse momento que o título foi emitido do vencimento dele propriamente. Então, emitiu o cheque hoje, mas o pagamento vai ser feito daqui a 3 dias ou 5 dias, enfim. Então, é para isso que existe esse campo de data de emissão. E aí, você tem aqui essa coluna de pago. E aí, você pode dar baixa nos pagamentos através dela. Você vai ticando aqui e ele vai fazendo a baixa assim que você salvar. Qual que é a limitação de utilizar esse método de baixa? Ele não te permite alterar o valor da baixa. Você só consegue baixar com o valor original. Se não houve alteração do valor da baixa, do pagamento, não tem problema. Você vai clicar aqui no pago. Se a data de pagamento foi igual à data de vencimento, não precisa alterar nada. Se não, você pode alterar a data. Agora você não vai conseguir alterar a data o valor. Então cliquei no salvar, ele já fez essas três, ele vai fazer essas 3 baixas. Voltando aqui para o contas a pagar, você pode fazer o mesmo procedimento de baixar as contas aqui, utilizando diretamente aqui o módulo do contas a pagar. Então você vai entrar aqui, clicar em baixa e ele vai aparecer o valor do pagamento e a data de pagamento, que você pode alterar ou não, vai depender do que aconteceu efetivamente. Tem esse campo de informações complementares, que aí você pode colocar alguma observação, alguma coisa relacionada a aquele título, foi pago com multa, foi pago com desconto, e aí deixar claro por que existe uma diferença entre o valor de origem e o valor de pagamento. Aqui aqueles campos que eu comentei, o data de emissão, o número do título,
e o nome. Você pode nomear as parcelas como padrão. O sistema chama cada parcela de parcela e o número dela. Então, isso é o padrão, mas você pode colocar qualquer nome se quiser para deixar mais descritivo. E aqui vem os dados da conta e a forma de pagamento. Ah, mudou a forma de pagamento que foi efetuada. Ok, você pode vir aqui e alterar inclusive a conta. Isso é livre para você fazer essa alteração. Uma observação aqui em relação ao campo número do título é que para o caso da integração, o loja virtual ele em alguns casos consegue trazer o código do cartão. E aí isso vai fazer mais sentido ali na parte de conciliação que eu vou falar depois. Então foi feita a baixa aqui. Uma coisa também que é importante que fique claro é o seguinte: aqui no despesa você tem a coluna de forma de pagamento e aí em alguns casos as pessoas acham estranho porque eu alterei a forma de pagamento da baixa e aqui na despesa ele está constando como outra. Então, por que não atualizou lá? Porque aqui é o seguinte: quando você vai criar uma despesa, ele aparece esse campo aqui, forma de pagamento. E ele está associado à despesa. Esse é o campo que aparece lá. Quando você, na listagem, quando você entra no conta a pagar e faz uma alteração na forma de pagamento, ele altera direto na conta a pagar. Ele não altera aqui na despesa. Então, o que fica aqui é o campo original, é o campo que você preencheu a primeira vez. Se você alterou, ele não vai atualizar. Então, a nossa recomendação é que não se baseie muito nesse, porque ele pode ficar desatualizado. E, mas por que ele não atualiza? Porque aqui a gente tem uma situação de que você pode ter uma despesa e ter vários pagamentos. E cada pagamento pode ter uma forma de pagamento diferente. Então, qual que a gente vai escolher? A gente não escolhe, a gente mantém o que é original e você consulta a informação atualizada no contas a pagar. Então, em relação à baixa, tem isso. Você pode, tem que baixar de um por um. Não precisa. Você pode entrar aqui e baixar contas em lote. E aí, o que ele vai permitir você fazer? Baixar várias contas de uma vez só. Como que funciona? Aqui são as contas que ele está listado. Aqui eu defino qual que será a data da baixa para todas elas. Eu defino qual que é a conta. Se eu quiser alterar a conta, se eu não quiser mexer na conta, eu não seleciono isso aqui. E a forma de pagamento. Mas, lembrando, tem a mesma limitação da baixa pelo transações. Não dá para alterar o valor de cada pagamento. Então, você pagou com o valor de face do título, beleza. Se você quer alterar, você tem que entrar na baixa manual. Ou você pode usar a conciliação que eu vou explicar depois. Outra coisa que você pode fazer aqui no contas a pagar, gerar um recibo. Você clica e ele monta um recibo com o logo da empresa, um texto padrão aqui. E aí ele vai sempre preencher quando você tiver com os dados corretos. Se você não deu baixa, ele vai vir com 0. Aqui está faltando algumas informações do cadastro, por isso que ele não está vindo CNPJ. Tem alguns dados aqui. Eu não estou lembrado do que é que está faltando nesse cadastro. Mas, enfim, então isso você pode gerar esses recibos diretamente da conta a pagar. E você pode gerar vários de uma vez só. Você pode marcar aqui todos os recibos que você quer gerar. Nesse gerar recibos. E ele vai montar uma lista com todos os recibos que você selecionou aqui. Então, é assim que funciona essa parte do recibo. As outras funções que você tem é o editar, que ele é muito semelhante ao da baixa. O que muda é que
O baixa, ele é um botão que ele habilita e desabilita sempre que você informar data e valor de pagamento. O editar fica sempre disponível. Tem o visualizar, que ele também é só uma visualização daquela conta a pagar. Então não tem muita coisa. E tem o nosso relatório rápido, que aí aqui no contas a pagar ele tem uma diferença em relação ao dos transações, porque no contas a pagar ele mostra duas colunas de valor, o valor original e o valor pago. E aí ele é interessante para você ter uma ideia de inadimplência, porque ele vai te mostrar quanto que você deveria pagar e quanto que você efetivamente pagou, de acordo com o que foi informado pelas baixas. Então, é um relatório que é útil para esse tipo de análise. Aqui é a visualização da conta a pagar. E em relação à conta a pagar é isso. Eu vou retomar esse assunto quando for falar aqui de conciliação de extratos.